Meus pais amados, eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade de Volta Redonda. Estamos aqui através dessa rede social para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que nos diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Esse início do livro de Daniel, ele conta um momento muito importante na história do povo judeu, que se trata conhecido, como é chamado, do cativeiro babilônico. Aqui o livro vai contar a história de Daniel, principalmente. Daniel, que foi um jovem muito novo na época, quando o Império Babilônico invadiu e sitiou ali Jerusalém, e ele vivenciou aquele momento dramático. No entanto, Daniel, sendo de uma família, de uma nobreza ali no reino de Judá, ele acabou sendo, como lemos aqui, juntamente com outros amigos, sendo conduzido para o palácio do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época. E o texto vai dizer então que Daniel era um jovem que tinha qualificações importantes, que interessava ao rei, e o rei então acaba levando Daniel, juntamente com seus amigos, para que pudessem ser instruídos no seu palácio, recebendo assim todo o ensinamento da cultura e da ciência dos caldeus. E assim então fez. Daniel foi levado ao palácio, e o texto que lemos diz que Daniel e seus amigos ficaram ali nessa condição durante 3 anos. E como nós conhecemos a história, o rei aqui havia determinado um certo tipo de cardápio para que aqueles jovens pudessem estar se alimentando. Mas o texto vai dizer, no verso 8, que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aqui então começa a história de Daniel. Daniel então ele vai propor isso ao chefe ali dos eunucos, e ele vai conceder esse outro cardápio para Daniel, para os seus amigos. E a história vai nos contando que aqueles 4 jovens, no final daquele período, tinham uma aparência melhor de que todos os outros jovens de outros lugares. E assim então Daniel começa a ter uma projeção diante do rei. É interessante na história de Daniel que ele acaba se tornando muito conhecido, ganhando muita fama por sua sabedoria, por seu conhecimento, mas também por sua piedade, por seu relacionamento com Deus. E aqui então, nesse primeiro capítulo, já mostra que Daniel, ele possuía
um tipo de relacionamento com Deus que o diferia de todos os outros jovens que vieram de outras terras também e que estavam juntamente com ele no palácio do rei Nabucodonosor. E nesse primeiro domingo do ano, eu quero fazer uma pergunta importante a você. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como que você classificaria a sua relação com Deus? Daniel, ele acaba ganhando destaque exatamente por se relacionar com Deus de uma maneira exemplar. Daniel, ele teve oportunidades de até mesmo desrespeitar decretos de um rei, porque ele quis continuar fazendo as suas orações diárias, se relacionando com Deus. E uma história muito conhecida está lá em Daniel capítulo 6, vai dizer que Daniel acaba sendo lançado à cova dos leões, justamente porque ele permaneceu firme no seu relacionamento com Deus. E eu quero perguntar a você nesse domingo, como anda o seu relacionamento com Deus? Será que você pode ser destacado dentre a multidão como alguém que tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Como anda na sua vida de oração? Como anda a sua vida de adoração? Como anda o seu compromisso com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor? Daniel tinha vários atributos, mas sem dúvida alguma, aquele que mais era importante, que o melhor qualificava, era ser piedoso, alguém que tinha uma postura diferente no seu relacionamento com o seu Deus. E a história, o livro vai nos contar, Daniel, ele vive por mais de 90 anos, ele consegue lidar ali no Império Babilônico, com diferentes reis, pelo menos 3 reis passaram, enquanto Daniel estava ali. Daniel viu a ascensão do Império Babilônico e também a sua decadência, mas ele permaneceu firme, porque ele era alguém que buscava um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E nós estamos iniciando o ano, e certamente as pessoas fazem muitos planos, as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem ter sucesso, querem ter conquistas, grandes conquistas nas suas vidas. E Daniel foi um homem, um jovem, um homem que alcançou muitas coisas do ponto de vista humano, do ponto de vista de uma carreira profissional, alguém que estava ali exercendo uma liderança importante dentro do império, que não era nem do seu povo. Daniel havia conquistado a confiança dos reis, desses imperadores, mas tudo que ele conquistou mantendo a sua fidelidade e o seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer a você nessa oportunidade, que se você quer ser alguém vencedor como Daniel foi, você precisa, em primeiro lugar, estabelecer um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus, com o seu Deus. Não é possível alguém ter conquistas grandiosas, afastados de Deus, distantes de Deus. Deus tem nos chamado para algo, Deus tem nos vocacionado, e se você tiver um comprometimento com o Senhor, com a sua palavra, manter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, com a sua igreja, certamente você será uma pessoa como Daniel, alguém que terá destaque, projeção, não apenas por seu conhecimento, não apenas por sua sabedoria, mas sobretudo por sua piedade. Precisamos de homens e mulheres que tenham um profundo relacionamento com o Senhor. E eu pergunto a você mais uma vez, como anda o seu relacionamento com Deus? E que nesse domingo, nesse primeiro domingo do ano de 2021, você firme o compromisso com Deus, de se aproximar cada vez mais dele,
de estar mais íntimo ao Senhor, estabelecendo um relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Deus. Pois eu tenho certeza que todos aqueles que buscam em primeiro lugar ao Senhor, o Senhor está ali sustentando, o Senhor está protegendo. E Daniel, como eu disse, foi até lançado na cova dos leões por causa do seu relacionamento com Deus. Mas ali ele não sofreu dano algum, porque o Senhor estava com ele. Então confie no Senhor, cumpra a sua palavra, viva de maneira íntegra a palavra e o evangelho do Senhor. Confie em Deus, seja fiel a Ele, busque um relacionamento com o Senhor e certamente você também será bem-sucedido naquilo que você fizer. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e espero você no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até um próximo momento.